Boa noite a todos. Muito bem, agora a ala encarnada. Boa noite a todos. Já melhorou, né? Não é possível, gente, que a gente num dia tão bacana como esse, preparado com tanto carinho para nós, pela espiritualidade maior que nos acompanha, que protege, que faz todo o trabalho maravilhoso em nome do Cristo, preparou para a gente chega assim tão mocho. Uma coisa eu posso dizer para vocês: vocês vão sair daqui bem melhor do que chegaram, porque quem procura Jesus nunca sai de mãos abanando, não é verdade? Eu queria fazer uma pergunta: tem alguém aqui pela primeira vez na casa de Miramês ou numa casa espírita? Gostei, foi bom, proatividade. Sede bem-vindo, que Jesus te traga o esclarecimento e o conforto que você veio buscar. Meus caros, hoje nós vamos falar de um assunto muito legal e muito importante na nossa vida. Nós vamos falar sobre educação moral e sexualidade. Olha só que coisa bacana. Muitas vezes existem muitas distorções referentes a esses assuntos, na verdade a grande maioria das vezes, e acabam criando-se embates entre essas duas palavras, que na verdade as duas se completam por um objetivo maior. Quem vai falar para nós é o nosso irmão Alex, essa noite. Mas não dá para a gente começar uma tarefa na seara do Cristo sem pedir o devido apoio, a devida proteção e principalmente o amparo, para que essa reunião transcorra na mais perfeita paz. Por isso eu convido vocês a nos acompanhar numa prece rogando a Jesus todo o amparo necessário para os trabalhos da noite. O divino e amado Mestre Jesus Cristo, irmão maior, companheiro querido de todas as horas, mais uma vez aqui estamos, Jesus, de mãos estendidas a vós, rogando todo o amparo, toda a proteção, todo o esclarecimento necessário para que esse tema possa ser explorado da maneira mais tranquila, mais edificante, mais harmoniosa. Intui-nos, ó Jesus, no caminho reto e verdadeiro, para que nossa compreensão seja mais adequada aos temas que serão abordados essa noite, e o que o palestrante possa ser conduzido segundo a tua vontade e teus sábios planos, para nos orientar, nos guiar e nos esclarecer. E por isso, Jesus, te pedimos, fica conosco, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Obrigado. Boa noite a todos, todo mundo me ouvindo bem? Então, meu nome é Alex Machado, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, aqui na Fraternidade Espírita, principalmente para um tema de tanta importância, como o Paulo comentou agora há pouco, E, de antemão, eu queria dizer para vocês que a minha felicidade é pelo fato de todos estarmos estudando, O pessoal da Pilastra aqui, nós vamos sofrer junto hoje, E de cá também, porque vocês não vão ver tudo que tem para passar. Mas nós, na verdade, somos todos estudantes, A nossa intenção hoje aqui, a diferença provavelmente entre nós, é que eu fui o estudante incumbido de compilar as informações para que a gente possa ter acesso às informações, refletir convenientemente, E continuar estudando doutrina espírita como a gente precisa fazer para que isso impacte positivamente a nossa existência, A nossa vida. Diz Emmanuel, no livro Estude Viva, que o Espiritismo exige de nós, ou solicita a nós, um tipo permanente de caridade. É a caridade da sua própria divulgação. E é isso que a gente tem que fazer, Estudar cada vez mais para que a gente tenha firmeza nos conceitos, para que a gente não aceite meias verdades, Que a gente tenha conceitos muito firmes para que eles nos auxiliem nas nossas escolhas e assim por diante. Esse tema, e sem mais delongas, vamos passar para ele, porque tem muito material para a gente ver. Nós não vamos, nessa noite, trazer nenhuma opinião pessoal, Não é a lógica do que o estudo espírita nos pede. Nós compilamos várias informações, tem um volume de informação muito grande, mas são informações no campo espírita, de Joana de Ângeles, de Emmanuel, Kardec, os espíritos, o Espírito da Verdade, enfim. E algumas informações também que a gente tem como informações muito precisas, muito corretas, que podem ser comprovadas, dentro da cultura geral da nossa existência. Muito bem, como o tema é educação moral e sexualidade, vamos começar falando sobre educação moral. E para isso eu vou trazer um conceito, que é um conceito geral, Entre vários conceitos que existem, eu escolhi esse porque eu achei mais pertinente, mas vamos ver o que ele fala.
Os grifos são nossos, né? Eu destaquei para a gente já prestar atenção no que está falando, mas o texto vem falando que educação moral é um processo de transmissão, né, e desenvolvimento de valores éticos e morais. E aí a gente já vai parar para começar a pensar. Veja que o texto faz com que nós pensemos, é um processo. Processo, naturalmente, tem um tempo, né, de maturação. Nós vamos começar, isso não vai acontecer da noite para o dia, não acontece num único final de semana, não acontece da gente passar esses valores éticos e morais rapidamente uns para os outros, né? É um processo onde a gente vai adquirindo maturidade, vai ampliando o entendimento, vendo as coisas em perspectiva e tendo possibilidade de amadurecer através do tempo. E é um processo de transmissão e desenvolvimento de valores, né? Então, eu transmito para os outros esses valores, recebo-os de alguém, né? E desenvolvo-os à medida em que eu vou amadurecendo e experienciando, criando novas experiências na minha vida. E tem um objetivo, qual é? Formar indivíduos que tenham senso de responsabilidade, respeito e capacidade de tomar decisões éticas, né? Então, é uma coisa que visa que nós desenvolvamos a responsabilidade, respeito, e quando tomarmos uma decisão, possamos avaliar uma série de pontos antes de tomar aquela decisão. É um processo que envolve reflexão sobre certo e errado, compreensão das consequências das ações, porque as nossas ações todas têm consequências, e a busca por um comportamento que promova o bem comum. Então, isso são valores éticos e morais, conforme está colocado hoje para a humanidade como um todo. Eu vou destacar alguns pontos, né, já que a gente grifou, para a gente poder ir aprofundando no tema. Valores morais. O que são valores morais? Referem-se a um conjunto de regras e normas de conduta que são aceitas e seguidas por um grupo social. Então, digamos que nós estamos aqui na fraternidade essa noite, na reunião de quarta-feira, e nós acordamos que hoje, nesse dia 2, nós vamos silenciar os smartphones ou desligar os smartphones. A não ser aqueles casos em que a gente tem uma emergência, né, familiar, alguma coisa, e que precise ter o smartphone disponível para que a gente possa atender alguma chamada, alguma coisa nesse sentido, mas é uma exceção. Nós vamos convencionar isso e o grupo, né, vai aceitar como sendo uma norma ok, e nós vamos reproduzir isso, ok? Ele tem uma característica, as questões morais, né? Ela tem uma questão de ser uma norma. A moral, ela estabelece o que é certo ou errado, bem ou mal, dentro de um determinado contexto, que é o que o exemplo que a gente trouxe acabou de fazer, né? Nós estamos definindo uma regra, um limite para o uso do smartphone, dentro do nosso grupo social, a reunião de quarta-feira à noite, e dentro desse contexto, né? Dentro da reunião da Fraternidade Espírita. E ele tem um caráter contextual, que ela vai variar de acordo com a cultura, com a época e com o grupo social. Não faz muito sentido se essa mesma regra que a gente usou como exemplo agora, nós a aplicássemos aqui na Fraternidade Espírita há uns 40 anos. Não faria sentido, porque o grupo social não seriam os mesmos CPFs, mas seriam espíritas, pessoas que estão se educando através da doutrina espírita. Então, o grupo social seria mais ou menos o mesmo, né? A cultura, que é a cultura da doutrina espírita, seria mais ou menos a mesma, mas a época está completamente deslocada. Há 40 anos sequer smartphone existia, né? Então, essa norma moral, ela não funcionaria, o que deixa claro para a gente que a moral, ela varia de acordo com esses parâmetros, né? De cultura, época e grupo social. Aqui tem alguns exemplos da fonte que eu pesquisei, então traz como exemplos a gente não mentir, respeitar os pais, ajudar ao próximo, né? Isso são exemplos de normas morais que se aplicam do modo geral no mundo inteiro, mais ou menos, né, gente? Já não está tão assim hoje em dia, né? Nós, infelizmente, estamos vivendo exceções a essas normas morais que a gente acostumou a conviver. Bom, e valores éticos? Os valores éticos são as reflexões, né, em cima dessas normas, né, buscando entender fundamentos e princípios. Qual a lógica por trás dessa ideia que eu tive aqui da gente estabelecer essa norma moral para nós? De toda forma, ela também vai repetir esses padrões, ela é reflexiva. A ética, então, vai questionar essas normas morais, buscando os fundamentos racionais, que foi o que a gente fez agora há pouco. Essa norma do smartphone, por exemplo, na reunião, faz sentido hoje, mas não faria sentido há 40 anos atrás. Então, é racional a gente pensar que essa norma moral, ela deva ser aplicada, ela possa ser aplicada, né? E a ética também busca um emprego mais universal dessas normas, né? Que elas sejam raciocinadas e possam ser amplificadas.
Nesse nosso caso, se nós pensarmos no exemplo, eventualmente, que se nós formos usar o smartphone numa aula, né, numa apresentação teatral, essa mesma norma moral vale. A gente não vai ficar usando o telefone e atrapalhando, né, aquilo que nós viemos fazer. Mesmo porque, vocês vão de concordar comigo, todos nós optamos por estar aqui nessa quarta-feira à noite, né? Todos tínhamos a possibilidade de optar por outro programa, por outra situação. No entanto, nós, por algum motivo, né, viemos buscar alguma coisa, todos nós optamos por estar na Fraternidade Espírita essa noite, estudando juntos. Então, se nós viemos aqui, que a gente de fato se dedique ao que a gente veio fazer, né? O smartphone, que é uma tecnologia maravilhosa que nos ajuda muito, ele tem esse poder de, quando toca, quando dá algum sinal, ele nos tira do lugar que nós estamos. E ao invés da gente viver aquele momento que nós nos propusemos, por opção, a gente começa a ir lá para fora, e viver outra situação diferente para a qual nós nos propusemos naquele momento. Alguns exemplos aqui de ética, né, ela vai questionar se é mentira ou se a gente omitir algumas coisas, se isso é sempre errado, né, o que é o bem e o mal. Ela vai começar a discutir para dar uma racionalizada nisso, né, e poder universalizar esse tipo de conhecimento. Nós vamos ver a questão da educação moral através da história da humanidade, mas obviamente a gente não tem nem a pretensão de falar sobre tudo isso, né? E nem a competência, e muito menos o tempo. Nós não temos esse tempo todo. Então nós vamos fazer pequenos recortes dentro da história, só para a gente ver que a educação moral não é uma coisa que está restrita à fraternidade espírita, né? Ou à casa espírita, ou a alguma religião. Para a gente entender que isso, nós convivemos com essa discussão de educação moral nas nossas vidas, em todas as nossas reencarnações no período que tivemos aqui na Terra. Isso é uma discussão muito longeva, já vem de muito tempo. Nós vamos pegar alguns poucos exemplos, e o primeiro que eu estou trazendo é o da Grécia. Né? A gente vai lembrar lá, pelo menos a gente já ouviu falar, quem não teve a oportunidade de estudar isso, mas já ouviu falar sobre a tragédia grega, né? Que eram encenações que, além de eles buscarem a perfeição na encenação, na apresentação da beleza do quadro, né? Como se fosse o teatro de hoje em dia, né? Eles tinham um aspecto educacional nas apresentações que faziam. Né? Nós vamos lembrar isso na época lá de Sófocles, nós vamos lembrar daquela peça que é famosa, que alguns de nós vamos lembrar, que invoca o arquétipo lá de Édipo e sua mãe, a Jocasta, que eles vêm a ter um filho, eles acabam tendo uma relação, né? Constituem, né, uma nova vida ali, surge uma filha da relação deles, e depois disso eles descobrem que tem a parentela, são mãe e filho. Por isso a tragédia, né? Aí está a tragédia grega, né? E ela tinha esse aspecto educacional, de discutir com as pessoas os limites dessas relações. Né? Era uma forma, através do teatro, da encenação, da tragédia, discutir esses limites morais, as regras que poderiam validar a conduta das pessoas na sociedade. Caminhando um pouquinho na frente ainda, lá na Grécia, nós vamos encontrar Aristóteles. E Aristóteles, então, ele tenta sistematizar a moral. E ele faz isso dizendo que o ápice da moral é a temperança. E o que é a temperança? Ele coloca que a temperança consiste nessa capacidade que todos nós temos, né, de administrar e dominar os seus desejos e as suas vontades. Isso seria o ápice da moral, a partir do momento que eu consigo agir com temperança, administrando essas questões. E aí não tem como a gente ler o texto de Aristóteles e falar sobre dominar seus desejos e suas vontades, e a gente não lembrar lá do Evangelho, segundo o Espiritismo, quando Kardec vem tratando de como a gente reconhece o verdadeiro espírita, né? Que obviamente todo mundo já sabe, eu vou repetir. O que Kardec traz para a gente? Que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, né? Só que ele continua, e pelo esforço que ele faz para dominar suas más inclinações, talvez dominar seus desejos e suas vontades. Então essa discussão da moral, você vê que ela vem percorrendo as nossas existências há muitos e muitos anos. Nós já convivemos em todas as prováveis reencarnações que já tivemos com essa discussão presente na nossa vida. Kardec também traz isso para nós. Caminhando um pouco mais, nós vamos dar um salto histórico para um segundo recorte, lá no século XVII e XVIII, na época do Iluminismo ou da Ilustração. Né? Nós vamos ter uma série de filósofos que vão desenvolver textos sobre esse aspecto da moral. Um deles é Jean-Jacques Rousseau, que era um francês, e ele vai tratar disso
como se a moral, né, fosse algo intrínseco a nós. Nós nascêssemos bons, tivéssemos uma natureza boa e agíssemos dessa forma. E fôssemos desenvolvendo isso através do uso da razão e da vivência, da experiência. Nós iríamos desenvolvendo assim, né? A moral então seria um senso natural, né, de bondade e compaixão, mas que através da vivência nós seríamos testados, porque a sociedade e as instituições poderiam ir nos corrompendo com o passar do tempo, né? A partir do momento que nós experimentamos as tentações do mundo, né? Por isso que Jesus fala lá conosco, vigiai e orai, para não cairdes em tentação, e todos nós temos as nossas tentações, como estudantes que somos, né? Nenhum de nós aqui está livre disso, então a gente precisa ter esses alertas de Jesus, esses convites de Jesus muito claros na nossa consciência, na nossa mente, e Rousseau tratava disso lá atrás. Na sequência de Rousseau, a gente vai ter um filósofo que foi muito importante na humanidade, que é Immanuel Kant. Era um alemão, né? Ele nasceu numa cidadezinha chamada Königsberg, lá na Prússia, antiga Prússia, e era uma cidade pequena, e ele desenvolveu, então, através do raciocínio, tudo para ele era através da razão. Nós tínhamos que usar a razão, e usando a razão, era quase impossível que nós cometêssemos falhas, cometêssemos erros, né? Ele falava que os nossos sentimentos deveriam ser racionáveis, a gente sentisse a emoção, não reagisse por impulso, e então racionalizasse aquilo de tal forma que aí então conseguíssemos tomar uma decisão mais acertada. Kant era muito interessante. Ele tinha essa frase, que textualmente ele dizia isso: se o homem se deixar levar pela sua razão, terá todas as oportunidades de acertar em suas escolhas. Quer dizer, se raciocinarmos, dificilmente vamos fazer uma escolha equivocada, porque a razão vai imperar na nossa decisão e nós vamos tomar a melhor decisão que a razão indica. Ele falava então nessa capacidade de raciocínio e nessa possibilidade de não errar usando a razão. Ele, sobre o pretenso, né, direito de mentir, ele tinha uma frase que é muito forte, que a gente precisa amadurecê-la. Ele dizia que todo mundo tem direito à verdade, mas ele amarrava muito bem isso, do mesmo modo que tem o dever de falar a verdade. E é muito óbvio isso que ele fala, né? Se nós pararmos para pensar, é muito óbvio, porque à medida que eu tenho que dizer a verdade, se eu falto com a verdade, se eu não cumpro o meu dever, o outro não consegue exercer o direito dele à verdade. Então, essa troca, né? Essa via de mão dupla, ela fica muito escancarada na proposta de Kant. Todos temos direito à verdade, e temos o dever de falar a verdade também. É impossível a gente ver Kant falando isso e não lembrar, né, de um pensamento que é atribuído à filosofia chinesa, que diz assim: a cada direito corresponde um dever. Quem não cumpre com seus deveres não deve exigir seus direitos. Então vamos repetir: a cada direito corresponde um dever. Quem não cumpre com seus deveres não pode exigir direitos. Isso é muito profundo, e hoje em dia, principalmente, porque nós estamos numa época de todo mundo quer os seus direitos a custo que custar. Então nós temos espíritas, temos que refletir isso, né? Como é que nós estamos lidando com isso. Porque para ele essa questão da mentira era muito simples, né? Porque não existe meia-verdade. Porque quando eu conto uma meia-verdade, significa que o resto da história era o quê? Era meia mentira. Eu contei meia-verdade, é meia mentira. Como também não existe meio certo. Não, eu sou mais ou menos certo. Então, quer dizer que eu sou mais ou menos errado, né? As minhas atitudes refletem isso. Muito bem, então nós já tínhamos falado no começo, vamos repetir, que a moral é uma coisa que nos acompanha, essa discussão da educação moral nos acompanha em todas as encarnações, com toda certeza. Ela não é um privilégio das religiões, ou não está circunscrita às quatro paredes onde estamos nós, os religiosos, né? Isso já foi objeto da área de discussão filosófica, de análises filosóficas, psicológicas, de ideologias, né? E da área da psicologia também. Porém, nós, né, os religiosos, nós que vivemos, né, ou vivenciamos, buscamos vivenciar a religião com mais intensidade, nós damos um colorido, né, uma atenção, um enfoque diferente para essas questões efetivamente. Muito bem. O pensamento kantiano, ele tem algumas similaridades muito grandes com a doutrina espírita, né?
essa justiça absoluta. O que difere, talvez, assim, de uma maneira muito efetiva, é que a doutrina espírita ela abraça ou é abraçada por algumas outras virtudes que o pensamento kantiano não traz, né? Então a gente tem a questão da tolerância, da indulgência, da compreensão. Numa palavra, a questão da misericórdia, né? Então a doutrina espírita ela trata a justiça, né, como absoluta, né? Certo, errado é errado, porém com essa misericórdia, né, que vai permeando essas decisões dessa forma. Kant não, o pensamento kantiano é mais duro, né, em relação a essas coisas. Nós vamos ver que Kant, para que o ato seja moral, eles devem ser transformados como atos universais, ou o que ele batizou de imperativo categórico. Então, para Kant, o imperativo categórico era uma coisa que eu poderia fazer e que o outro poderia também repetir. Se isso se der, então isso é uma atitude moral. O que nós vamos lembrar de Jesus, fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito, não é? Abrange um pouco mais de misericórdia, mas está na mesma tonalidade que Kant propõe. Então, para a moral kantiana, só para a gente finalizar essa parte, né, introdutória, ele tinha esses pontos que ele seguia. A ação nossa para ser moral tinha que seguir um dever, baseado na razão, né? E não satisfazer interesses próprios, né? Ou algumas inclinações. Então, eu tinha que fazer o certo porque é certo. Só por isso. Não porque tem alguém me olhando, não porque eu vou beneficiar a minha mãe, não porque alguém, né, eu mesmo vou ter um benefício logo à frente, porque eu vou me julgar melhor, né? A lógica de Kant, ela propunha isso, esse raciocínio. É certo porque é certo, então nós vamos fazer dessa forma. Tinha que, naturalmente, a história do imperativo categórico dele, que tinha que ser replicado por todos nós. Eu faço uma ação, se o outro também puder fazer, eu estou chegando perto de uma atitude que é moralmente aceita, é moralmente correta, né? Ser traduzida com uma boa vontade, que vai estimular um dever, junto com o imperativo categórico, para que aquilo efetivamente tenha moral, né? E, obviamente, respeito pela dignidade humana. As pessoas, eu tenho que fazer as coisas em relação às pessoas, pelas pessoas, e não para utilizá-las como meios para eu atingir outros fins, né? Então, eu não vou usar as pessoas para objetivos próprios, e sim tratá-las com a dignidade que eu quero ser tratado, tratá-las com a dignidade que todos nós merecemos. Como estamos numa casa espírita, e aí o que interessa, né, o que nós estamos elegendo para nós é a cultura espírita, né, nós temos que começar a olhar então a moral espírita. Nós já demos uma passeada aí rápida pela história da humanidade, vamos ver então a questão da moral espírita. E obviamente nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos. Quando a gente chega na pergunta 621, que Kardec pergunta à espiritualidade, onde está escrita a lei de Deus? Onde estão escritas as leis divinas? E a resposta é muito simples, 2 palavrinhas, o Espírito responde, na consciência. Então, está no mais íntimo da nossa alma, no mais íntimo do nosso espírito. Nós temos isso já enraizado em nós mesmos, né, para servir de guia nas nossas tomadas de decisão. Mas Kardec, não satisfeito, dentro da didática que ele sempre empregou, ele vai um pouquinho adiante no complemento a essa pergunta e diz, mas se isso está na consciência dos homens, qual que é a lógica? Por que tem que ser revelada? Por que das revelações? E aí o Espírito da Verdade responde, ele a esquecer ou desprezar, nós a esquecemos, as leis que estão na nossa consciência, ou simplesmente, na maioria das vezes, nós as desprezamos, nós as aviltamos, nós as colocamos, né, por debaixo das coisas, para que nós não sejamos lembrados do que é dever, do que é o justo, né, para que a gente possa, então, fazer as coisas que nós ainda nos comprazemos em fazer. Então, quis Deus que ele fosse lembrado. Esse é o motivo. Ele, então, mais à frente, na 629, dá o tom do que é a moral nossa, do que nós podemos entender como moral. Que definição pode se dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, ou seja, distinguir o bem do mal. A regra de bem proceder, isso é que tem que nos estimular. Eu tenho que procurar fazer as coisas de tal maneira que eu proceda corretamente sempre, né? O que é desafiador, né? Para nós que estamos em marcha de progresso. Então vamos fazer um raciocínio juntos aqui, que isso é importante. Segundo nós acabamos de ler nas perguntas do Livro dos Espíritos, viver moralmente é proceder bem. Ok? Proceder bem, agir de acordo com as leis divinas, as leis de Deus. Faz sentido? Não é? Tem lógica isso.
As leis de Deus estão aonde? Na nossa consciência. E o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Então o reino de Deus também está dentro de nós. As leis divinas e o reino de Deus está dentro de nós, né? Então, para que nós tomemos decisões que sejam positivas, que sejam assertivas, né? Kant diria o quê? Basta deixarmos-nos agir pela nossa razão. É isso que ele fala o tempo inteiro. Se eu raciocinar, eu vou fazer uma boa escolha. E nós, na doutrina espírita, basta deixarmos-nos agir pela nossa consciência, onde estão as leis divinas, né? Onde está tudo de que precisamos para que a gente possa realmente trilhar um caminho com segurança. Muito bem, chegamos aqui nesse ponto, a parada estratégica para a gente respirar, se ajeitar na cadeira, porque eu quero fazer uma pergunta para todos nós. Diante disso que a gente viu, a moral ao longo do tempo, né, na humanidade, a moral espírita colocada nessas perguntas e as respostas da espiritualidade, por que vivemos de maneira tão imoral? Por que nós vivemos de maneira tão imoral? Por que nós ainda não conseguimos fazer as coisas como nós estudamos, né? E vamos raciocinando e vamos entendendo que aquilo faz sentido? Tem um jogo de palavras que o Raul Teixeira usou numa palestra dele, e aí eu estou reproduzindo aqui para nós, para que a gente preste atenção, né? Ele diz o seguinte: todas as vezes que fazemos aquilo que já sabemos, que já não devíamos e que já não podíamos fazer, então já sabemos que não devíamos e não podíamos, e que tínhamos condições de não fazer, mas fazemos, nós estamos tendo uma vida imoral. Então aquele dia, ou aquelas vezes em que eu pego o prato e encho de mais comida do que deveria encher, porque eu sei o limite, né, e eu como a mais do que eu deveria comer, eu estou vivendo um momento de imoralidade. Não é? Porque eu fujo do equilíbrio que eu deveria procurar. Quando eu estou passando na rua e aí eu vejo uma outra pessoa que tem compromissos, que é comprometida afetivamente, eu também tenho compromissos afetivos, eu tenho uma pessoa que me acompanha, sou comprometido pessoalmente, e me engraço com a pessoa e a pessoa também se engraça comigo, nós estamos agindo imoralmente, né? Quando eu penso em relação ao outro coisas que eu deveria controlar, porque ainda eu sei que aquilo não me leva para um bom lugar na minha vida, eu estou agindo imoralmente. Por quê? Porque o que não é moral é imoral. Isso não é para jogar a gente para baixo, né, gente? Não é para a gente deitar na cadeira agora e falar: meu Deus do céu, vou embora. Chega, não preciso continuar aqui porque as coisas não estão andando bem para o meu lado. Ao contrário, nós estamos fazendo um mergulho muito positivo para dentro, analisando os nossos pontos com muito carinho, com muito respeito conosco, né? Porque todos estamos caminhando a mesma trilha, né? Ninguém aqui está muito superior a outro, vamos dizer assim. A nossa psique é mais ou menos a mesma faixa. Então todos estamos buscando e precisamos do apoio, né? E de discutir essas questões com o amor devido consigo mesmo, né? E com a doutrina espírita. Todas as vezes que eu pratico um ato que não é moral, a minha atitude é imoral. E nós continuamos vivendo assim, né? Nós adoramos os programas de TV, né? Os reality shows, as coisas que são picantes, né? Porque nós ainda nos comprazemos com isso. E ninguém tem nada a ver com isso. Nós é que temos que olhar com carinho para nós mesmos e ver: opa, aqui eu tenho uma área grande, positiva de trabalho comigo mesmo. Aqui eu posso aplicar aquilo que Kardec fala sobre o verdadeiro espírita. Eu tenho que buscar a minha transformação moral nesses pontos. Se eu já andei em algumas coisas, está muito bom. E eu tenho que ver o que vem depois da vírgula, que é o esforço em que ele empreende para dominar as suas más inclinações, que todos temos, né? Sem exceção. Eu brinco, por exemplo, eu estava conversando com o Humberto, com o Paulo e com o Bento aqui mais cedo um pouquinho, e o Humberto comentou assim: você veio lá de Belo Horizonte, né? Um trânsitozinho danado, agora o seu Mendes também comentou. Eu falei: não, mas a gente veio com tempo, né? Já um tempo maior, para evitar algum transtorno e a gente chegar aqui com calma, sem ter nenhum evento adicional no meio do caminho, chegar aqui com tranquilidade, né? Mas o trânsito é um desafio para mim, diário.
Todas as vezes que a gente vai andar de carro na cidade, é muito desafiador. Às vezes eu começo a rir, porque eu me preparo tanto para andar no trânsito, e aí quando eu estou vendo, eu já estou lá, né, nervoso, achando que o outro não sabe dirigir, que é um rodadura, que não sei o quê, esse aqui eu que sou o piloto que é bom, etc, etc. Você vê como a gente vive de maneira imoral. No nível de estudo que nós já temos, de compreensão, né, nós já deveríamos conseguir viver de uma maneira mais tranquila, sem tanta tribulação, né, fazendo opções melhores na nossa existência. No entanto, nós ainda temos essas dificuldades. E é necessário que nós fiquemos olhando para elas, né, namorando a elas ali, para ver se em algum dia, em algum momento, nós conseguimos acordar num dia mais feliz e aí sim fazer aquela transformação que é gradual mesmo, né? A natureza não dá saltos, nós também não conseguimos fazer grandes transformações da noite para o dia. Muito bem. Como a segunda parte do tema é sobre sexualidade e sobre educação moral e moral espírita, nós demos uma pincelada geral, mais ou menos, né? Nós alinhamos as nossas expectativas, vamos entrar na parte da sexualidade, né? Que é um tema muito forte para todos nós. Da mesma forma que fizemos com o conceito geral de moral, ética e moral, nós vamos fazer de sexualidade, né? Então, a definição que eu trouxe, que eu encontrei, que eu achei mais pertinente, era essa, que essa sexualidade é uma dimensão fundamental da experiência humana. E aí é muito legal, né? Nós, como espíritas, nós estamos nessa experiência humana. Para nós, essa frase tem um significado muito mais amplificado, né? Nós estamos, como espíritos, vivendo essa experiência humana, né? Envolvendo aspectos físicos, a compleição física masculina, a compleição física feminina, né? Emocionais, psicológicos e sociais. É a forma como cada pessoa está grifado propositalmente. É pessoal. Portanto, nós não temos nada a ver com a vida alheia, né? Isso é uma lição básica que nós sofremos para lidar com ela, né? É uma forma como cada pessoa vivencia e expressa seus sentimentos, atração e comportamentos sexuais. Então, essa é a definição que nós temos, de modo geral, na sociedade hoje. Da mesma forma, vamos buscar as posições da doutrina espírita para a gente se basear, porque esse é o nosso negócio, vamos dizer assim, de trabalho, é a doutrina espírita. Na pergunta 200 dos livros espíritos, Kardec pergunta também para os espíritos: tem os sexos espíritos? E aí a espiritualidade responde: não como entendeis. Né? Pois que os sexos dependem da organização. Que organização? Da nossa organização aqui. Nós estamos vivendo no planeta Terra, nós somos espíritos, né? E aí, quando encarnamos no planeta Terra, nós vamos utilizar esse material que tem a ver com o globo terrestre para se manifestar, para que a gente manifeste, né, a nossa existência aqui e possa passar pelas situações, as vivências que vão nos trazer amadurecimento, crescimento espiritual, né? Então, essa é a organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. A gente experimenta isso assim muito, tangencia essas questões em algumas amizades, né? Em algumas relações que a gente tem, de realmente a gente se sente muito próximo da outra pessoa, os valores são coincidentes, então a gente experimenta já alguma coisa nesse sentido. Mas na espiritualidade, né? Como o espírito não tem forma, isso acontece de uma maneira mais aguda, né? Deve ser um negócio sensacional. Quando nós estamos encarcerados no corpo, porque é isso que nós estamos, né? Nós estamos presos nesse corpo denso, né? Fica difícil a gente abstrair e pensar algumas coisas quando a gente lê, né? Mas é um exercício que a gente precisa fazer sempre, tentar ir ampliando a nossa capacidade aí de pensar. Na pergunta 201, ele então vai um pouco mais à frente e pergunta se um espírito que já reencarnou como mulher pode reencarnar como homem, né? E vice-versa. A espiritualidade fala que, de certo que sim, obviamente que sim. São os mesmos os espíritos que animam homens e mulheres. Isso é muito bacana, né? Isso é muito legal. Então, nós já sabemos, porque teoricamente a gente estuda e a gente vai guardando essas coisas, que todos nós já tivemos experiências no sexo masculino, manifestamos a nossa energia espiritual como espíritos na forma masculina e manifestamos a nossa energia, né, o nosso espírito, na forma feminina, né? E nós vamos criar experiências diferentes em cada uma dessas organizações. Por isso eu acho muito interessante, no meio espírita,
às vezes que a gente presencia discussões sobre feminismo, sobre machismo, esse tipo de discussão, que no meu modo de ver é muito inócua, quando a gente começa a estudar esse tipo de coisa. Não faz sentido, né? Nós não podemos esquecer da violência que ocorre, das deturpações das relações. Isso é abominável e nós não podemos apoiar. E temos que conversar sobre isso, né, de uma maneira muito madura. Né? Mas discutir sobre o sexo, o feminino e o masculino, não faz sentido nenhum. Né? A gente acaba, e aí eu me lembro a gente acaba alimentando essas coisas. Eu me lembro do Divaldo, no ano passado, quando eclodiu lá a guerra entre Israel e o Hamas. O Divaldo, então, numa palestra, ele fez um comentário que a gente vai usar como referência para a gente raciocinar isso que eu estou falando. Ele falou que, por exemplo, de alguma forma ele se sentia responsável pela guerra que estava acontecendo, porque ele ainda sentia raiva. E quando ele sentia raiva, ele sabia, porque ele tinha conhecimento, que ele começava a vibrar nessa frequência. E ele alimentava essa raiva de uma maneira geral para outras pessoas que estavam sintonizando naquela mesma faixa de pensamento. Então, de alguma forma, ele estimulava, quando ele ainda sentia raiva, né, esse tipo de reação nossa que a gente acaba cometendo ao longo do tempo. Por isso que eu estou falando da questão dessas reações, dessas discussões inócuas sobre quem é melhor, o homem ou a mulher, essa bobeirada toda, né? Porque a gente acaba entrando nessas conversas e a gente acaba estimulando, sem se dar conta, né? De forma ingênua até às vezes, inocente, mas a gente acaba estimulando esse tipo de preconceito, esse tipo de discussão que não leva a ponto nenhum, não leva a ponto nenhum. Lembrando que a violência, obviamente, que acontece, né? Os disparates, esses são sempre condenáveis, né? As atitudes são sempre condenáveis. Aliás, esse negócio, uma coisa ou outra fica engraçado, né? Uns meses atrás, eu recebi de mais de uma pessoa, né, uma mensagem dizendo que iam inventar um aparelho similar à Alexia, né, que ia ser com a voz masculina. E aí, naturalmente, eu fui brindado com o presente que ia ser o Alex. Só que eles desistiram do produto, ele não ia mais para o mercado, porque depois de 3 meses eles tinham pedido o Alex para fazer uma tarefa, ele estava procurando onde que ia ser e tal, que era coisa de homem, né, que não acha nada nunca e tal. Enfim, mais um dos preconceitos e dos rótulos, né, que o homem não sabe procurar as coisas, aquela brincadeira toda, aquela disputa toda que fica. Então, isso, mesmo em caráter de brincadeira, a gente vê como é que a gente vai construindo, né, imagens e valores em torno das coisas, e não faz sentido quando a gente estuda em profundidade a doutrina espírita. Na pergunta 202, aí fica isso mais latente, né? Quando nós estamos na erraticidade, desencarnamos, o que nós preferimos na nossa encarnação seguinte? Vir como homem ou como mulher? E a espiritualidade não responde. Isso pouco importa ao espírito, porque o que guia a nossa escolha, a nossa decisão, é o gênero das provas que nós precisamos passar. Porque nós precisamos progredir em tudo aquilo que está programado para todos nós. Não é? Se nós reencarnássemos manifestando a nossa energia somente em uma forma feminina, por exemplo, nós íamos repetir, estagiar várias vezes daquela forma. Não é? E deixaríamos de aprender coisas que aprendemos quando estamos manifestando a nossa energia na forma masculina, e vice-versa. Então, não nos importa o sexo que nós vamos manifestar quando reencarnado, mas sim a natureza das provas, das vivências que nós temos que ter durante a encarnação. E é isso que basicamente Kardec faz o complemento aí agora na resposta da espiritualidade. Então a gente começa a ampliar esse conceito, né, em relação a valores do homem, valores da mulher, quando estamos vivendo o nosso dia a dia. Andando um pouco mais no Livro dos Espíritos, lá na questão 817, Kardec também pergunta se homens e mulheres são iguais perante Deus. E aí eles respondem com uma outra pergunta: se Deus não deu a capacidade de pensar, né, e inteligência para discernir bem e mal, e a capacidade de progredir, obviamente conclui-se que sim, são iguais perante Deus. Ele deu isso aos dois, né? E aí na 821, e essa pergunta a gente vai abrir um parêntese, Kardec pergunta assim: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Nós vamos lembrar que essa pergunta, gente, foi no final do século XIX, lá na França, extremamente machista. Então,
A pergunta, ela faz sentido dentro daquele contexto. Talvez se a gente Kardec tivesse escrevendo o Livro dos Espíritos hoje, a pergunta seria um pouco diferente, né? Porque nós já evoluímos nessa discussão, nessa questão dos valores. Mas a época em que a pergunta está inserida, né, lá no final do século XIX, ela é totalmente pertinente ao que nós vivíamos lá como espíritos encarnados naquele momento. E aí a espiritualidade responde de uma maneira maravilhosa. Ele fala que sim, é até maior, inclusive, do que a importância das tarefas que o homem tem, né? Que o espírito, quando se manifesta aqui como homem. Não é? Por quê? Porque os primeiros traços de vida, inclusive, passam, por questões da própria natureza, né? Pela a feminilidade, pela mulher. Né? Então, a importância que a mulher tem das tarefas que ela veio desempenhar na Terra são até muito maiores do que a dos homens. E nas perguntas 22 e 22A, ele vai fechar esse tema, dizendo que se homens e mulheres são iguais, né, perante Deus, não deveriam ser também perante iguais às leis humanas, não deveriam ter o mesmo tratamento? E aí a espiritualidade responde: não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Não é? É a regra áurea de conduta nossa moral. E na 822A, então ele fala, se deveria ser assim, não tinha que ter uma legislação humana que tratasse de igual maneira homens e mulheres, né? E porque eles não têm os mesmos direitos? E a espiritualidade responde: dos direitos, sim; das funções, não. Preciso que cada um esteja no lugar que lhe compete. E aí nós vamos tentar entender essas questões, né? Só como exemplo, é mais ou menos como se a gente tivesse um pedaço de madeira, um prego, qualquer que fosse, e nos dispusesse um martelo e uma chave de fenda, para que nós colocássemos, né, fixássemos aquele prego naquela madeira. Provavelmente, usando a chave de fenda, nós também conseguiríamos, dependendo do prego da madeira e da chave de fenda, do tamanho, da resistência dela, a gente conseguiria, com algum esforço adicional, fazer a tarefa. Mas, obviamente, com o martelo, a gente teria um sucesso maior naquela tarefa específica. Então, é isso que a espiritualidade está trazendo para nós em relação aos direitos e funções. Né? A gente acaba, pela própria compleição, pela biologia, né? pela biologia do corpo humano, a gente acaba tendo funções diferentes dentro da proposição da reencarnação. E aí voltamos então, se a gente está vendo essa questão da sexualidade junto com Allan Kardec, por que nós ainda temos uma maneira tão imoral de viver? Por que a gente ainda se coloca dessa forma, uma vez que o que não é moral é imoral? Concordamos com isso? Está muito duro, se está exagerado demais ou está ok? A medida é essa mesma. Porque de fato é, né, gente? A gente tem que andar. Tinha um ditado antigo que meu pai falava comigo, que era assim: ande sempre reto para andar de cabeça erguida. Né? Se a gente toma as decisões fazendo o certo, porque é o certo fazer aquilo, você não precisa temer a avaliação dos outros. Né? A gente não precisa ficar sabendo se teve like, né? Se alguém criticou ou não, se os haters andaram agindo na nossa rede e tal, porque a gente está agindo corretamente, a gente não precisa ficar procurando a aprovação externa. Né? A gente dá conta de viver a nossa existência da forma que ela se apresenta a nós. Muito bem, na questão da sexualidade e educação sexual, nós vamos buscar alguma coisa em Joana, né? E em Emmanuel, e vamos lembrar alguns pontos para a gente pincelar, né, porque o assunto é extremamente vasto, extremamente profundo, todos nós temos milhares, né, ou centenas de dúvidas quanto a esses processos. Nós vamos só dar uma pincelada e uma referência para que a gente possa, querendo aprofundar o assunto, a gente procure em casa, vai estudar, tem a biblioteca aqui, na hora que eu entrei eu vi, né, então a gente procura os livros e vamos nos informando sobre esse tipo de questão. No livro Constelação Familiar, que a Joana dita através da psicografia do Divaldo, ela traz esse ponto, que a educação sexual, ela deve fazer parte da instituição do lar, né? Dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa. Isso deve ser conversado com a naturalidade devida, né? Sem a gente precipitar a conversa antes da hora e também não perder o time e deixar passar o tempo. E aí o menino já está com 20 anos, com 25 anos, a gente vai falar da sementinha lá com ele. Aí, quer dizer, nós perdemos o time certo, né? A coisa era lá atrás, nós deixamos passar o tempo. Então, que a gente tenha essa acuracidade na conduta que nós vamos ter. Lembrando que processo de educação é um processo de autoeducação. Então, se eu tenho dificuldades na questão da educação sexual, eu tenho que procurar me desenvolver nessa parte, para que eu tenha capacidade, né, de lidar com o assunto melhor do que eu conseguir lidar comigo mesmo, né, quando eu estiver transmitindo esses valores para outras pessoas.
Aquilo que nossos filhos não aprendem no lar, isso é uma verdade, né? Eles vão aprender de maneira deformada lá fora, né? Ou pior hoje em dia, no quarto deles, lá na internet. Hoje é muito mais grave do que era na minha época, quando eu era adolescente, quando eu era pequeno, né? Nós não tínhamos acesso à pornografia, por exemplo, como a gente tem hoje, né? E eu não sei, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar do aplicativo Discord? Ela ouviu falar do Discord, ninguém mais? Então procurem saber. Eu não vou gastar muito tempo, nosso tempo já está indo embora, eu não vou gastar muito tempo com esse assunto especificamente, mas é necessário que a gente saiba. Procurem também no YouTube a doutora juíza Vanessa Cavalieri. Ela é a juíza da infância e da juventude do Rio de Janeiro, faz um trabalho excepcional, jurídico, né, na condução dessas questões com os jovens hoje no Brasil, né, e tem dados interessantíssimos nas palestras, nas entrevistas que ela vem concedendo do ano passado para cá. E aí fala sobre esse Discord, enfim, coisas que nós pais, avós, tios temos que ter conhecimento. Hoje temos que ter conhecimento, porque a gente acha que o filho, o sobrinho nosso, né, o netinho está lá no quarto, enquanto os outros saíram para a rua. Não, meu filho, graças a Deus, está em casa, está seguro. Não está, não. Se ele estiver lá no quarto com o aparelhinho e tal, e acessar essas coisas, ele está correndo muito mais risco, eventualmente, do que estaria se estivesse em determinado lugar que você soubesse onde é. Não é terrorismo que eu estou fazendo, eu estou tentando passar para vocês uma informação que é importante e que vale a pena vocês pesquisarem para poderem ter informações seguras, né, como conduzir esse assunto na vida de vocês daqui para frente. Tá? Porque isso é que acontece, né? Quando nós não damos a medida exata para os nossos pares, né, espíritos que estão conosco, eles vão saber de alguma forma, isso vai chegar até eles de alguma forma. E a gente não tem como garantir que a forma que vai chegar vai ser através de pessoas que têm interesse na saúde moral deles, né? Na edificação da dignidade deles como seres humanos, como espíritos em evolução. Então, Joana vem tratando isso com a gente e fala também dessa vulgarização das mídias, né? Hoje nem todo mundo fica assistindo mais as TVs abertas, né? Tem hoje muito programa de streaming, TV fechada, mas ainda assim a gente tem muita exploração sexual, né? A gente tem muita insinuação, estimulação fora de hora, que a gente precisa conversar com os nossos pares, né? Esses familiares nossos, que aquilo difere da realidade. Né? A realidade do sexo não é aquilo que se propõe. Ali é um desvio. E normalmente essas propostas têm um caráter de César, né? De dar a César o que é de César. Um interesse comercial. Não é uma coisa simplesmente de arte. Né? Nós estamos encenando a arte aqui como faziam os gregos lá atrás, né? Que buscavam um aspecto educacional. Usa-se a desculpa de não vamos mostrar a realidade, mas o que está havendo são pessoas desequilibradas, conduzindo e atormentando pessoas que também são desequilibradas, porque você tem um volume de dinheiro que corre por trás disso, que é o objetivo final, né? Que é a moeda de César, né? E é o que estimula esse tipo de coisa. Porém, por que isso ainda vende? Porque nós consumimos, não é? Porque se nós não consumíssemos, isso não, eles teriam que mudar a programação, obviamente, aquilo não está vendendo mais, o objetivo é ganhar dinheiro, de alguma forma nós consumimos, de alguma forma nós colaboramos com esse tipo de coisa, não é? Então nós temos que olhar para nós nesse processo de autoeducação para que nós possamos fazer as nossas escolhas da maneira mais segura possível. Continuando aqui, que o nosso tempo está rodando, Joana vai falar. Ela chama de constelação familiar, o nome do livro. Constelação familiar que ela usa aqui é a família, né? O núcleo familiar, né? É um ponto onde a gente vai, de alguma forma, tratar os nossos pares para que eles não sejam vítimas, né, de quem está em desequilíbrio e tentando arrastá-los para esse mesmo meio, né? A gente vê, ontem eu vi isso, um jovenzinho que nos Estados Unidos, tido como um garoto muito bom, um garoto super alegre e tal, e foi encontrado morto no quarto, porque ele foi fazer um desafio, possivelmente lá na rede Discord, ou numa outra rede qualquer, no negócio de um cachecol, e ele foi fazer o desafio e, obviamente, acabou se enforcando e morreu. Né? Então, ele estava sozinho no quarto, estavam comemorando lá um aniversário do irmão dele e tal. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de arrastamento hoje é muito comum. Né? Então, nós precisamos estar muito atentos, né, para o que a gente está vivenciando no dia a dia.
Emmanuel vai trazer no Vida e Sexo, que é uma referência segura e que nós precisamos estudar, né, as páginas do Vida e Sexo para a gente poder ter a liberdade de tomar decisões para a nossa vida, né, nesse campo. Ele vai falar que o sexo, né, se define pelo atributo mais, não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e respeito. Olha que legal. O que Emmanuel fala é que a gente precisa educar essa área nossa, né, e controlar essa área, porque precisa de controle, né? Esse negócio é mais complicado, essa volúpia sexual, né, que todos nós em fases diferentes da vida vamos manifestar, né, ela precisa de controle, não é uma coisa para ser experimentada, né, e usada a bel prazer, sem freios, sem limites, né? Então ele vem tratando disso. Por quê? Porque o sexo, ele tem forças criativas, né? E ele vai tratar disso na reencarnação, porque através, a gente vai lembrar lá do livro Missionários da Luz, o capítulo 13, que fala da reencarnação de Segismundo. Se não leram, leiam, né, o Missionários da Luz. Se por curiosidade, né, se tiverem de curiosidade, leiam esse capítulo 13, é um capítulo extenso, mas André Luiz vai contar em detalhes como é o processo que acontece no plano espiritual para que haja a encarnação do espírito, que obviamente só é possível porque na Terra houve uma relação sexual entre um homem e uma mulher e a fecundação do óvulo, né? Gerando o ovo ali. E como é feita essa ligação, como que o espírito, como o perispírito, ele vai reduzindo a sua forma para se acoplar àquele óvulo, né? Aquele ovo, como que a espiritualidade, a quantidade de espíritos, né, maiores que trabalham nesse processo com uma engenharia genética absurda que nós não conseguimos ainda acompanhar em termos intelectuais, mas como que isso acontece de uma beleza ímpar, né? E que nós precisamos ver a seriedade, né, que tem por trás disso, para que a gente possa ir amadurecendo e vivendo. Então a gente vai ter a reencarnação, a questão de conseguirmos, né, termos um lar, um porto seguro, né, a segurança da família, as alegrias e as dificuldades que a família nos traz, né? E a revitalização de afeto e estímulos espirituais que ele diz como tesouro inapreciável, né? Uma coisa muito superior, né, em níveis espirituais. E ele traz essa frase na introdução do Vida e Sexo, que eu acho que é de suma importância para nós todos, já que nós estamos resumindo, né, o tema e estamos chegando ao final aí do nosso horário. Ele fala que, ele vem tratando na introdução e fala para que a gente não dialogar com considerações aí que não são mais necessárias, ele vai concluir que em torno do sexo, desse aspecto do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões, quer dizer, tirarmos todas as análises paralelas que se distanciam do objetivo e fixarmos isso nessas normas que ele vai tratar aqui. Não proibição, mas educação. Então a gente precisa se educar, né, dar conta disso conosco, para que a gente possa auxiliar as pessoas e educá-las também, ajudá-las a se educarem nesse aspecto do sexo, através de uma educação moral, naturalmente, né? Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Muitas pessoas, a gente já viu isso muitas vezes, né, acabam criando, a gente vê isso em filmes antigos, isso acontecia muito, né, autopunição, a pessoa pegava o chicote quando pecava, né, em relação ao sexo e ficava se martirizando, tentando agradar a Deus e se desculpar com Deus pela sua falta, pelo seu pecado. Aliás, vocês sabem a origem da palavra pecado, em grego? É errar o alvo, não é essa coisa que nós tornamos ao longo do tempo, né? Essa coisa pesada, que transforma, ai meu Deus do céu, e tal. Pecado era errar o alvo, né? Então todos nós, em algum momento, a gente erra o alvo. O problema não é o erro que cometeu, o problema é nós limparmos as nossas lentes e passar a acertar o alvo no momento seguinte, né? Tem um samba que eu sei que foi regravado há algum tempo atrás, que minha filha me falou isso, que dizia assim: reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. A letra era essa. Reconhece a queda, não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Nós temos que aprender essa dinâmica, né? E começar a praticar isso de uma forma assim, assertiva na nossa vida. Não indisciplina, mas controle. Isso é muito bacana, não tem como a gente ler essa frase e não lembrar de André Luiz lá no Sinal Verde, né? Tem uma página no Sinal Verde que o André Luiz fala assim: se você não acredita em disciplina, observe um carro sem freio.
Dá para a gente imaginar, né, o resultado. Se eu não acredito em disciplina, observa um carro sem freio. O que vai acontecer? Né? É muito fácil da gente visualizar isso. Então, em termos de sexo, não indisciplina, mas controle. Não é que a gente tenha disciplina da nossa energia sexual. Não é que eu não sei quando vem de lá uma outra pessoa e eu me envolvo e me deixo levar. Né? Às vezes que a gente pode sair, sem puritanismo, ok, gente? Mas a gente pode sair, se envolver com alguém, né? E aí irmos para o ato sexual. Não é isso? A gente não vem escrito aqui na testa a qualidade da energia, quem é, qual o histórico, não. Nós estamos nos aventurando, né? Nós não sabemos quem nós estamos beijando, né? Nós não sabemos quem nós estamos nos entregando e trocando energias com aquela pessoa. Então nós temos que começar a desenvolver essa criticidade, não por puritanismo, mas por inteligência, né? E por auto-amor, autocuidado. Né? Então, controle, a gente tem que passar a desenvolver esse controle junto a nós mesmos. Né? E aí... Não, era isso mesmo. E aí não impulso livre, mas responsabilidade. Porque isso é da nossa conta. Por isso que nós repetimos aquela pergunta mais de uma vez, né? Se o que não é moral é imoral, porque ainda vivemos com imoralidade, né? Praticando a imoralidade nas nossas vidas. Nós precisamos buscar essa responsabilidade, nos armar, isso é um processo. Lembra lá no começo, o que é educação moral? É um processo. Né? Então nada está perdido na quarta-feira do dia 2/7, longe disso. Né? Nós estamos num momento riquíssimo das nossas vidas, né? Porque a gente pode pensar sobre isso, nós podemos analisar carinhosamente sobre isso, com Jesus do nosso lado, né? Nos chamando para trabalhar. Aliás, eu não sei se vocês já perceberam, mas eu vou dar uma nota para vocês, é o seguinte: amanhã de manhã, quando acordarem, porque isso acontece todos os dias, quando acordarem, despertarem, abram os olhos e percebam porque Jesus está no quarto. Ele normalmente está no pé da cama, olha para nós, com aquela carinha linda, aquele olhar singelo, né? Olha para nós e o que ele fala conosco? Vá e não tornes a pecar. Todos os dias ele faz isso conosco. Levanta, nos dá uma folha em branco para nós começarmos a escrever nossa história. Meu Deus do céu, eu errei tanto no dia 2/7. Né? Cometi tantas falhas no dia 2/7, como eu me arrependi. 3/7 amanheceu. Jesus vai olhar para você e falar assim: meu filho, vá e não tornes a pecar. Começa novamente. Reconhece a queda, não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Nós temos que começar a trabalhar isso em nós mesmos para a gente dar passos mais firmes, né, em direção a algo melhor nas nossas vidas e na vida daqueles que estão conosco. Então, com muito carinho, eu agradeço a vocês a paciência, né, de terem suportado esses minutos aí, eu falando sem parar com vocês, né, mas chegamos ao fim do material que tínhamos preparado, né? Então que a gente possa seguir em paz, seguir com Deus, né, nos nossos corações, seguir o caminho que Jesus nos ilumina, né, sempre, né, que a gente escolha esse caminho para a gente dar passos firmes e estarmos sempre juntos, né, ombro a ombro, lado a lado, ok? Uma boa noite então a todos. Boa noite, meus irmãos. Muita paz a todos vocês. Primeiro, gostaria de agradecer ao nosso irmão pelas reflexões de hoje e espero que cada um de nós possa refletir ao sair daqui e procurar praticar aquilo que ele nos disse. Então vamos fazer nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai de amor e bondade, Mestre amado Jesus, irmão Miramês, nós agradecemos por mais esta noite de aprendizado. Pedimos que a nossa fé seja renovada, que nós possamos ter força espiritual para resistirmos às tentações. E pedimos, Mestre, que nos ajude a fazer ao nosso próximo aquilo que gostaríamos que o nosso próximo nos fizesse. Pedimos que o Senhor abençoe a todos nós e todos aqueles que ficaram nos nossos lares e seja conosco hoje, agora e sempre. Assim seja. Quem quiser tomar o passe, pode formar a fila à minha direita, por favor. E nós pedimos a caridade do silêncio. Obrigado.